Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tudo bem com todo mundo? Todo mundo tranquilo? Satisfeito? Passando bem pelas festas de aniversário do Cantinho? Então vamos agradecer mais uma vez. Então, a partir de hoje, nós damos continuidade ao Livro dos Espíritos. Estamos no ano 77 do aniversário do Cantinho, né? E vamos continuar com o Livro dos Espíritos. Não sei, eu não vi que eu atrasei um pouquinho. Você já falou sobre o mês de setembro? Setembro amarelo? Não cheguei a comentar. Não? Então, aproveitando, lembrando, nós estamos entrando no mês de setembro, hoje é 2, né? Setembro amarelo. A Jaqueline já está até com a fitinha ali, ó. Então, setembro amarelo é o mês do ano que foi escolhido pela Organização Mundial de Saúde, depois foi espalhado, né, para diversos países agora, para conversar sobre suicídio. É um processo de conscientização através da conversa séria sobre o assunto, para que se quebre alguns tabus. Quebrando os tabus, as pessoas podem se encorajar a conversar mais a respeito e serem, de uma certa forma, até induzidas a não praticar o ato, que vem aumentando gradativamente ao longo dos anos. Então é importante conversar mais, se conscientizar mais, esclarecer mais a respeito, para que a gente não faça, para que as pessoas não façam, para que a gente não faça, tá? Então, por isso, durante o mês de setembro, nós vamos sempre lembrar alguma coisa relacionada com o assunto. E quem puder conversar em casa com as pessoas, né, levar alguma ideia, alguma novidade, de uma forma tranquila, para não virar imposição e não aumentar o tabu. Sempre com respeito, sempre sem julgar, sempre sem condenar. E com o máximo de cuidado possível, para não falar de forma que possa levar a esse pensamento. Ok? O Livro dos Espíritos hoje é a questão 161. A gente está falando sobre a alma após a morte, né? Separação da alma e do corpo. 161. Na morte violenta, vai entrar no suicídio, não vai? São as coincidências. Na morte violenta ou acidental, quando os órgãos ainda não se debilitaram pela idade ou pelas doenças, a separação da alma e a cessação da vida se verificam simultaneamente? Vai acontecer rapidamente, como supõe que seria em situação natural e normal? Resposta: geralmente é assim. Mas, em todos os casos, o instante que os separa é muito curto. Respondeu? Já viram falar que quando uma pessoa leva um tiro, ela morre imediatamente? Normalmente, o Rodrigo, quando vocês vão atender um caso, por exemplo, aí de carro, pessoa presa na ferragem de carro, tem uns casos assim, né? Chega lá, a pessoa está morta já. Alguns casos? Em muitos casos já morreu. Então, o que vai significar? A separação ocorre com a morte do corpo. O que parece que, independente da forma, morreu o corpo, vai acontecer a separação, o desligamento. Acontece a morte, não a desencarnação. É aí que a gente vai ver a diferença entre uma coisa e outra. A morte vai acontecer do corpo, porque atingiu algum órgão vital, que a morte é instantânea. Um tiro na cabeça, por exemplo, um tiro no peito, ou em algum lugar mais vital, né? Pumba, caiu mortinho. Eu pensei nisso muito tempo, sabe? Para aceitar a ideia da morte, independente de qualquer coisa, eu ficava pensando nisso. Imaginando assim, bom, é tudo rápido. Se eu levar um tiro, por exemplo, na cabeça, é pumba e cai morto. Pronto, resolvido. Rapidinho, né?
Se você levar um tiro num lugar que não é mortal, você vai ter que ser levado para o hospital, passar por um processo todo de tratamento e às vezes até voltar à vida. Então aí você não vai morrer, provavelmente. Ou então vai daí um tempo. Supostamente mais doloroso. Mas o momento imediato pode ser muito rápido, você não vai nem perceber. Quando você percebeu, já acabou. Aí, se a gente pensasse assim, eu acho que podia aliviar muito essa questão de medo de algumas situações aí que poderiam levar à morte. Mas é preciso pensar cada um com o seu pensamento, com a sua ideia, com o seu entendimento, para que a gente forme isso e perca o medo. Sim. Pois é, aí tá. Aconteceu algo, mas o espírito não teve conhecimento, aí fica, né? Ele não desencarna. Próximo da situação. É. Aqueles que levam a situação sem entender o que está acontecendo. Isso. O que aconteceu. Isso. Então, ó, a pergunta, né? A separação da alma e a cessação da vida se verificam simultaneamente? A pergunta que o Kardec fez, né? Ele fala assim, geralmente é assim, ou seja, acontece simultaneamente. Mas, em todos os casos, o instante que o separa é muito curto. Então, o instante que o separa, que supostamente separa, é muito curto. Porque se morre, mas não desencarna, esse instante pode ser muito longo. Porque ele vai ficar preso ao corpo, ele vai passar até pelo processo, às vezes, da decomposição do corpo e vai ver tudo. Então, ele está encarnado. São alguns casos também, inclusive, de acidentes. Isso. Até dependendo de uma estrada, por exemplo, dependendo da quantidade de veículos, você tem um acidente, agora um acidente fatal. Nem sempre a pessoa que está acidentada, ela vai desencarnar. Isso. Mas durante o processo, até chegar ao socorro, entre aquele período, ela vai viver todo o tormento. Isso. E se realmente o corpo vier, né, a morrer, o corpo físico, ela como espírito vai estar ali. Isso. E às vezes vai assistir todo o processo, vai participar, às vezes vai ficar totalmente confuso. São os casos que aparecem nas reuniões mediúnicas. Os espíritos vêm totalmente confusos em relação a isso. Uns falam que estão presos nas ferragens, já passou anos que houve o acidente ou o acontecimento, né? Então é muito variado isso. Eu já vivi um caso, há muito tempo, de um espírito que veio, ele chegou pedindo socorro na reunião mediúnica. Quando ele pede socorro, a impressão, quando ele descreveu o acidente, a impressão é que já tinha acontecido a morte, tá? Aí ele falou assim, eu não morri, eu não estou morto, eu conheço o Espiritismo e sei que eu não morri, e sei inclusive que esse acidente vai ser uma prova muito grande para mim, porque a partir desse acidente eu vou ficar paralítico. A gente não sabe quem era e nem se aconteceu isso mesmo, mas ele falou exatamente isso, sim, com uma relativa tranquilidade até. Então, quer dizer, podia estar desmaiado lá. E pediu que a gente desse um jeito de arrumar socorro. Aí nós falamos, aqui nós só podemos arrumar o socorro espiritual. Porque eu não sabia nem dizer onde estava, onde foi o acidente. Aí logo depois, veio o espírito, um dos mentores da reunião, e falou que já tinha chegado o socorro lá no local onde eles estavam. Então, é muito variado, depende de muitos detalhes, né? Mas o importante é que isso tem tudo a ver conosco, né? Porque tudo isso pode acontecer com a gente. E a gente precisa pensar sobre isso, sobre como se comportar em determinadas situações. E essas aí acidentais, principalmente, são algumas delas. Essa morte imediata, violenta, né, acidental. Ele fala, violenta ou acidental? Nós tivemos, na reunião passada, uma entidade que chegou, de repente, tudo apagou, querendo saber o que havia acontecido. A barragem lá de Brumadinho era uma entidade feminina que estava no refeitório, inclusive ela estava grávida, com mais 2 amigos,
no refeitório, e de repente, ela disse assim, não estou entendendo. Estava desencarnada. Inclusive, no atendimento, os dois amigos que estavam com ela desencarnados estavam presentes na reunião para esclarecer a ela o que havia acontecido. Para a gente entender, ou seja, então, o espírito, naquele momento do acidente, saiu do corpo, mas sem saber como saiu do corpo. Às vezes sai totalmente inconsciente. Deve entrar num período de inconsciência, né? Despertou, chegou o momento de despertar, mas sem saber, foi trazido da reunião. E aí, no esclarecimento, que ela foi começando a compreender. Os amigos aí vão te auxiliar, entender o que aconteceu de fato. Exatamente. Então, é muito variado, né? A pergunta seguinte vai ampliar um pouquinho mais. Complicar, talvez, um pouquinho mais. 162. Após a decapitação, por exemplo, o homem conserva por alguns instantes a consciência de si mesmo? A resposta: frequentemente ele a conserva por alguns minutos, até que a vida orgânica se extinga de uma vez. Mas muitas vezes a preocupação da morte lhe faz perder a consciência antes do instante do suplício. Ele vai entrar no estado de transe, né? É um estado de perturbação, um estado de transe, que ele não vai ver exatamente. Vocês já viram o Paulo Estevão? O final do Paulo? É o Paulo. No final dele, ele conversa com o verdugo. O verdugo fala que estava com uma certa compaixão dele, da situação dele e tal, né? Então, ele fala para o verdugo que ele, o verdugo, é que era o executor, né? É que era digno de pena. Porque ele, Paulo, estaria naquele momento ficando livre das dificuldades que a vida apresentava. Mas ele, o executor, continuaria vivo e ainda se submetendo às ordens daqueles que o mandaram fazer aquilo. Então, e o verdugo ainda em dúvida. Aí ele fala, cumpra o seu dever. Provavelmente ele estava consciente na hora. E deve ter mantido esse minuto que ele falou aqui. Certo? E logo depois tem lá, lê Paulo Estevão, né, gente? É o último capítulo. Que vai contar como é que foi isso. Aí ele tinha uma certeza que ele ia ter um encontro com Jesus, com os amigos que eles imaginavam estar esperando no mundo espiritual. E realmente, na sequência, ele encontra com o Estevão, depois parece que a Abigail, que era a noiva dele, a paixão dele, né? E depois eles encontram com Jesus. Certo? Eu imagino, falando por mim, falando por mim, eu não imagino que seja esse o meu caso, não. Eu não sei o de vocês aqui, de quem será, né? Eu imagino que mal vou encontrar com alguns obsessores aí, né? Ainda vai criar um casinho, mas não sei. É um caso interessante, porque se nós pegarmos os registros da história, como por exemplo, né, a guilhotina na França, a questão de pessoas que são levadas à forca, como é o caso do próprio Judas Iscariotes, que se enforcou. Então, esse período do enforcamento para o enfraquecimento dos órgãos, pode ser sim que o espírito perca, né, entre aspas, a consciência daquele momento, ou então mantém-se ali consciente do ato em si. Especialmente no caso de suicídio, né? Pode ter alguma coisa assim. Teve um caso de uma pessoa que veio aqui depois da tentativa de suicídio. Ele falou o seguinte: ele não viu o que aconteceu. Ele só lembrou depois o que ele fez, mas no momento exato ele não viu. Ele não teve nenhuma noção do que aconteceu. Ele diz o seguinte, que ele tinha um planejamento de fazer um suicídio, de suicidar. Então ele foi amadurecendo essa ideia. Isso é o chamado suicídio consciente. A pessoa vai se preparando, vai organizando a ideia até o fato, até acontecer.
Então ele armou tudo. Preparou o local, seria uma árvore, arrumou a corda, preparou como seria, né, através do enforcamento, foi, amarrou a corda na árvore. Ele lembra que fez isso, mas ele não lembra como que ele teve coragem de fazer isso. E o instante final, ele disse, na hora mesmo do acontecimento mesmo, ele ficou totalmente sem noção. Então, ele pôs a corda, arrumou o banquinho, pôs o banquinho, subiu, amarrou a corda e jogou o banco no chão. Já que jogasse o banco no chão, ia ficar sem apoio, a corda ia, né? Serviço aparentemente perfeito, né? Só que a árvore quebrou, o galho da árvore quebrou. Aí ele caiu. Quando ele caiu, ele quebrou a clavícula. E aí, na hora de quebrou a clavícula, ele acordou. É como se tivesse acordado. Então, assim, o fato, a consciência total mesmo do fato, ele não teve. Mas ele teve a lembrança por causa, principalmente, do início e da programação que ele já tinha feito. Isso aí é possível. Quer dizer, tem igual esse cara, ele me contou isso. A própria pessoa, ele não morreu. Não sei, eu nunca mais vi essa pessoa também. Então, não sei se ele conseguiu de novo. Mas, neste caso, há essa consciência. Então, é provável que, dentro dessa consciência, vai acontecer isso que ele falou aqui, ó. Frequentemente, ela conserva por alguns minutos a consciência, né? Até que a vida orgânica se extinga de uma vez. Então, dependendo da forma, a vida orgânica vai demorar a terminar. Né? Se não é numa situação assim, definitiva mesmo, daquela fatal mesmo, vai demorar um pouco, né? Alguns minutos. E são realmente minutos de sofrimento, de dor, mesmo de dificuldade, por causa do processo todinho, dependendo da situação. Tá? Tem uma parte desse livro aqui, esse livro é o Evangelho das Recordações, que é o meu livro de cabeceira sobre suicídio. Foi através dele que eu aprendi algumas coisinhas sobre o assunto. Acho que eu desmarquei aqui, deixa eu ver. Eu desmarquei sem querer. Sabe a página, hein, Leilano? Não tem. Você qual que você marcou? O que ele fala aqui? É o capítulo sobre suicídio, a página 116. Ele fala assim: há um cantinho recôndito no nosso ser, um instinto que mais do que qualquer outro nos preserva a vida e que nos faz temer a morte, que nos ajuda a suportar sofrimentos e dificuldades, a vencer quaisquer obstáculos para que sobrevivamos. Esse instinto é uma lei da natureza e chama-se instinto de conservação. No homem, é um instinto racional. Nos animais, é meramente mecânico. Se ele é tão forte assim, por que há o suicídio? Se esse instinto é tão forte assim, por que essa pessoa programou o suicídio? Por que essas pessoas que provocam acidentes, provocam os acidentes? E lá no fundo a pessoa sabe o risco que está correndo, por causa desse instinto. Mas existe algo que acaba ficando mais forte do que o próprio instinto de conservação. E aí a pessoa, você vê na estrada aí pessoas costurando aí em altíssima velocidade, está passando caminhão, está passando outros carros, em faixa contínua, você vê direto na estrada. Você vê o seguinte, motoqueiro. Eu não sei por que até hoje, por que isso não, mas tem uma quantidade de motoqueiro que vai lá para Igarapé. Esse com essas motos poderosas, né? E assim, tem hora que você tem que quase sair da estrada para passar, aquela multidão indo para o lado de lá.
Já vi indo e já vi voltando. Velocidade assim que passa, que você mal vê passando. Qualquer coisinha que acontecer é fatal. Não tem como ser diferente. Né? Um buraco que tiver. Um buraquinho à toa, ter que desviar de alguma coisa. Um animal que entrar de É, qualquer coisa. Então, isso aí vence o instinto, né? É o que ele fala. Se ele é tão forte assim, por que é o suicídio? O suicídio é uma transgressão da lei divina de conservação. O homem, usando seu livre-arbítrio, transgride essa lei, sobrepõe-se ao instinto e destrói o seu corpo. Mas só seu corpo, notem bem, só o seu corpo carnal, efêmero, que temporariamente lhe abriga o espírito. Não há morte. A vida prossegue sempre e continua porque somos espíritos indestrutíveis, imortais, eternos. Porque somos partículas emanadas do nosso Criador, Deus, o Pai Altíssimo. Então, a partir daí, é que nós vamos provocando esses pontos aqui, ó. A morte violenta ou a morte acidental, provocando situações que podem levar a ser condenados, por exemplo, e a condenação pela decapitação, ainda existem países que têm a pena de morte. E a pena de morte é consequência de algum crime que a pessoa cometeu, que para o país a condenação é pena de morte. Mas a pessoa fez, e ela, de uma certa forma, sabia que poderia ser condenada à morte fazendo o que fez. Mas fazem. Né? Então, tudo isso são formas de a pessoa ter essa morte violenta ou acidental. E em cada uma delas vai ter a consequência proporcional ao que a pessoa fez. Né? Ele fala aqui assim, nesse crescimento, corpos de carne, riqueza, pobreza, desilusões, sofrimentos, humilhações, cargos de poder, situações subalternas, diferenças de raças e de cores, títulos honoríficos e profissionais, desastres financeiros, velhice, desgostos, tudo constitui valioso material didático que paulatinamente iremos usando e abandonando à medida que ingressamos em estágios superiores dessa universidade infinita que é o cosmos. A Terra, nessa universidade, é uma pequenina classe primária onde espíritos infantis ainda começam a soletrar o beabá da espiritualidade. O senhor falou do Evangelho. Espíritos infantis. Então, tudo isso, essa listinha que ele falou aqui, toda ela pode ser, o que ele falou, né? À medida que ingressamos em estágio superior dessa universidade, isso aqui vai constituir valioso material didático, ou seja, material de ensinamento, de aprendizado, tudo isso, alguns contradizendo outros, né? Extremos de um e de outro. Mas tudo isso aqui também pode ser motivo para as pessoas chegarem ao suicídio, chegarem à morte violenta, utilizando alguns recursos aí que algumas dessas posições oferecem. Aí fala, muitos não aceitam os utensílios de ensino que a vida lhes fornece, rebelam-se, não gostam das lições que se lhes afiguram duras, difíceis demais, e fogem da escola pelo suicídio. E quando percebem que trocaram simplesmente de uma classe de lições suportáveis por outra de lições aterrorizantes, tarde, muito tarde, só lhes resta o choro e o ranger de dentes. Então aqui
a gente vai misturando os assuntos, né, aproveitando o momento e a oportunidade, para falar da mesma coisa, que é a questão da morte violenta e ou acidental. Sim? Pensando no sofrimento não só dessa pessoa, né, mas os que estão em torno. Sim. Né? Quase sempre uma morte violenta, é uma morte inesperada, né? Isso. O pai, a mãe, o irmão, o tio, as pessoas que estão em torno, né? Os que já estão no plano espiritual, ajudando, torcendo, para a pessoa, para tudo dar certo, né? Então, realmente, tudo isso teria que ser considerado pelas pessoas, por nós, né? Na verdade, por nós. Porque o ponto de partida é quem vai fazendo as ações que vão levar a isso. Então, cada um tinha que parar e pensar a respeito, entender que esses acontecimentos da vida são um valioso material didático para o nosso aprendizado e crescimento. Um dia desse me pediram para falar sobre sofrimento. Se o sofrimento é necessário na vida que nós estamos, ou no momento que nós estamos, era uma pergunta. E eu transferi a pergunta, devolvi a pergunta para as pessoas que foram para assistir. É uma pergunta. Eu gostaria que vocês respondessem primeiro. O sofrimento é necessário no momento que nós estamos vivendo, nessa existência? Qual a posição que cada um tem em relação a isso? Aí a maioria respondeu que sim, que o sofrimento é necessário. Foi ótimo. Então nós temos uma boa discussão. Porque eu vou ter que mostrar para vocês que o sofrimento não é necessário. É necessária a dor. A dor é uma consequência desses acontecimentos todos aqui. Mas o sofrimento é a escolha que cada um faz diante da dor. Só que a gente confunde muito, mistura. Então, o que eu proponho tem palavras que precisam ser separadas e entender uma e outra para a gente entender a ideia mais completa, mais amplamente, mais claramente. Por quê? É claro que a grande maioria das pessoas ainda sofre por causa da dor. Mas o que é sofrer? É reclamar, é blasfemar, é xingar, é não compreender nada, é achar que é um absurdo estar acontecendo isso com a determinada pessoa, e aí a pessoa sente horrores intimamente, quer dizer, é o sofrimento, a revolta. Então, tudo isso poderia ser evitado. Isso pode ser evitado. A dor, não. Porque a dor, nós estamos num mundo de prova e expiação. E ninguém sabe exatamente que tipo de dor tem que passar aqui. Então, para passar bem pela dor, sem sofrimento, nós temos que treinar isso e entender que isso que falou aqui exatamente, valioso material didático. Aí a Joana de Ângeles do Evangelho, né? Eu já estou falando que a Joana de Ângeles está lá Espírito Amigo, mas falar que foi ela, lá no item 7 do capítulo 9, né? Item 7 do capítulo 9, a paciência. Lembram dessa mensagem? Da paciência? A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, pois, quando sofrerdes. Aí entra um detalhe interessante para a gente entender a ideia. E aí é quando eu falo que às vezes confunde. Porque não vos aflijais, pois, quando sofrerdes. Se a gente usasse a expressão quando passardes pela dor,
fica mais fácil de entender a coisa e passar mais claramente, tá? É claro que ninguém quer consertar o Evangelho e mudar o Evangelho. A ideia é a mesma. Mas a gente pode interpretar para facilitar o nosso entendimento. Então, se ela fala que a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos, não justifica sofrer depois que você entendeu que é uma bênção. Tá lógico isso? Aí vem todas essas questões aqui. Assistiu uma situação muito difícil, muito agressiva, muito violenta, e tem acontecido muito? Lembre disso antes. Oremos pelas pessoas que estão vivendo diretamente a situação e por nós que estamos, de alguma forma, convivendo e até agora agradecendo por já conseguirem entender e ter lucidez para ajudar de alguma forma. Esse é o nosso objetivo. Né? Sim? Valdir, na morte violenta, teve como exemplo um post da vida, né? Isso. Em que um rapaz tomou tiro, né? Ele foi ter suicídio, né? Ele ter feito aquilo. É possível, naquele momento, ele sair do corpo, do espírito, e ele já querer, já se degladiar ali com aquele espírito encarnado ali, aquilo é fantasioso? No filme eles pintam um pouquinho de vermelho para... eles pintam um pouquinho, eles mostram, vamos dizer assim, uma parte do que é possível e real, mas eles fantasiam um pouquinho, né? Nos filmes em geral eles fazem isso. Eles, para fazer a adaptação, para tornar a situação mais interessante, chamar atenção para alguns detalhes, eles acabam fazendo isso. Mas a impressão é de que a pessoa estará sempre no estado de perturbação e sem condição de ação daquele tipo. O corpo cai morto lá, você já levanta do corpo e já sai querendo correr atrás do cara que te deu tiro, coisa assim, né? Então, pode ser que fique mais fantasioso, mas chama atenção para a realidade. Mas nós já vimos algumas manifestações em que acontece um acidente e eles vêm, não sei se é na mesma hora que eles vêm, né? Mas eles vêm, se eu não me engano, o que foi ele na BR. Ele morreu ali na BR e ele veio correndo e entrou e foi embora, um acidente ali, não sei o que ele está fazendo e tudo. Mas foi no mesmo dia, na mesma hora? Na mesma hora, pelo menos, eu estou te falando, ele falou assim, né? De moto, né? Você está lembrado? Então, assim, tem uns casos que eu acho que a pessoa assusta o espírito. No momento da perturbação, pode ser que ele saia assim, correndo desesperadamente, mas aí é provável que ele saia assim, correndo desesperadamente. Pode até ser, mas ele vai ser conduzido. Não, tudo bem. Certo? Pode ter casos, né? Que a pessoa acontece isso, ela larga lá o corpo e fala, eu nem quis olhar para trás. Ele falou, nem olhei para trás, né? Deixa isso tudo para lá, eu estou assustado. Ele chegou assustado. Pode ser que em alguns casos assim aconteça. Mas nesse caso igual do filme, é muito específico, né? Porque o corpo cai e ele levanta e imediatamente já sai correndo atrás do cara, né? Então, aí fica as possibilidades. Levantar aquela resvolta ali, imaginando que não morreu, pensando, logicamente, que não morreu, né? Isso. Ele corre atrás, porque o sentimento dele não de luta com ele encarnado. Ele continua querendo lutar e desencarnado também. Mas imediatamente, quando ele percebe que morreu, aí começa o conflito. Isso. Aí começa o conflito com ele mesmo, vê o corpo ali, né? Eu não sei esqueci como é que o filme me retrata isso. O filme mostra, é imediato, né? O corpo acaba de cair, já levanta e sai correndo atrás do cara. Mas é justamente nessa situação que ela está colocando. Porque na mente dele, ele não morreu. Por exemplo, o corpo caiu, mas ele não é corpo, ele é espírito. Só que na mente dele, ele não está associando que é espírito, que é corpo. Então, ele se mantém em pé e sai correndo para brigar com o cara. Que não consegue alcançar o que atirou nele. Aí ele volta.
volta para saber como que está a namorada, A namorada. a noiva dele. E aí que ele vê que vai se tocar, que ela está debruçada sobre o corpo e ele se vê em pé. Então, Isso. pode sim acontecer situações como essa, porque a mente do espírito não se associa que naquele momento ele está morto. Para ele está vivo. Inclusive, ele não tem nenhum entendimento sobre isso, que em geral não tem. E às O vezes entendimento. acontece muito em reuniões mediúnicas, justamente isso. A pessoa chegar e falar assim, não, eu não estou morto, eu estou aqui, estou conversando, estou falando, estou morto. Né? Situações como essa, que às vezes a pessoa sofre um acidente, ou dependendo da situação, a pessoa continua, mas o corpo ficou lá. Aí é muito variado. Do nosso ponto de vista, como encarnados, é muito difícil nós termos assim, todos os detalhes das informações. Porque cada espírito, como nós sabemos, desencarna, embora a desencarnação, a morte é igual para todos, mas a forma como cada espírito reage diante da sua própria desencarnação ou morte é diferente. A reação é muito variada de acordo realmente com uma série de fatores, né? E um deles é o conhecimento das coisas, né? Sim. O desligamento do corpo é relacionado com as questões da conduta moral, merecimento? Sim, porque há a questão do apego à vida física, ao corpo, às coisas da vida física. Então, de acordo com a pessoa ser mais ou menos apegada, ela vai demorar mais ou menos para se desligar. E o que parece, quando há uma ligação muito profunda com o corpo, ligação direta ou indireta com o corpo, ou uma culpa muito relacionada com o corpo, ele vai ficar ligado ao corpo e assistir ao processo, que é inclusive o caso do suicídio. Tá? 957. Quais são, em geral, as consequências do suicídio sobre o estado do espírito? As consequências do suicídio são as mais diversas. Não há penalidades fixadas e, em todos os casos, elas são sempre relativas às causas que o produziram. Mas uma consequência a que o suicida não pode escapar é desapontamento. É a primeira. Tá? Desapontamento. De resto, a sorte não é a mesma para todos, dependendo das circunstâncias. Então, isso é para todas essas respostas. Tá? A situação não é a mesma para todos os casos. Alguns expiam sua falta imediatamente, outros numa nova existência, que será pior do que aquela cujo curso interromperam. Aí tem o comentário do Kardec que fala assim: a observação mostra, com efeito, que as consequências do suicídio não são sempre as mesmas. Há, porém, as que são comuns a todos os casos de morte violenta, inclusive o suicídio, claro. As que decorrem da interrupção brusca da vida. É, primeiro, a persistência mais prolongada e mais tenaz do laço que liga o espírito e o corpo, porque esse laço está quase sempre em todo o seu vigor no momento em que foi rompido, enquanto na morte natural se enfraquece gradualmente e, em geral, até mesmo se desata antes da extinção completa da vida. As consequências desse estado de coisas são o prolongamento da perturbação espírita, seguido da ilusão, que durante um tempo mais ou menos longo faz o espírito acreditar que ainda se encontra no número dos vivos. A afinidade que persiste entre o espírito e o corpo produz, em alguns suicidas, uma espécie de repercussão do estado do corpo sobre o espírito
que assim ressente, malgrado seu, os efeitos da decomposição, experimentando uma sensação cheia de angústias e de horror. Esse estado pode persistir tão longamente quanto tivesse de durar a vida que foi interrompida. Aí, isso aqui pode ser meio apavorante. Aí a gente tem que considerar o seguinte: não são todos os casos, tá? Nem de morte violenta e nem de suicídio. Há uma questão específica aqui, que é exatamente a da ligação mais ou menos profunda com o corpo. E aí a pessoa vai ter dificuldade desse desligamento, tá? Então não vamos começar a imaginar de repente e falar: você conheceu uma pessoa, ou tem um parente suicidou, vai ficar ou ficou tanto tempo lá assistindo tudo isso. Não. Essa possibilidade existe, mas vai ser de acordo com a necessidade e de acordo com o apego, com a ligação de cada um. Por um tempo será mais ou menos longo e que continua sendo uma oportunidade de aprendizado. Quem passa por isso... A justiça divina, dentro da misericórdia, sempre leva em conta também os agravantes e os atenuantes. Isso, exatamente. De acordo com a intenção de cada ser. É por isso que não tem, a gente não pode generalizar, né? Falar, suicidou, vai acontecer isso, isso e isso. Não existe isso. Né? É o seguinte, o compromisso e a responsabilidade, depois de uma fala de 50 minutos, 40 minutos, né, a respeito da morte. Uhum. Então, em qualquer circunstância, nós temos que estar assim, muito atentos para que nós não sejamos joguetes de outros espíritos que já estão desencarnados e nos escravizem. Isso. Porque o problema é o seguinte: a morte, todos nós temos medo da morte. Certo? Quem falar que não tem medo, todos nós temos medo. Porque é um desconhecido. Peraí. Deixa eu ver se eu tenho. É um desconhecido. Você pode até falar, não tem. Mas na hora, eu não esqueço. Eu tive um acidente, há algum tempo atrás, eu tive um acidente de lambreta, não era morto, né? Então eu fui para o pronto-socorro, cheguei lá desacordado. E eu fiquei atordoado porque eu não conseguia falar com os médicos o que eu estava sentindo. Eu fiquei assim, num estado assustador. Eu já tinha algum conhecimento sobre o espiritismo. E nisso... Como foi um tempo atrás? Muito tempo. Existia lambreta ainda. Ainda existia lambreta. Eu não me esqueço, sabe? Chegou e começou a falar alguma coisa. Aí eu disse, pego o texto e começo a rezar que eu estou morrendo. Quer dizer, a gente realmente é uma situação muito complicada, muito complexa, sabe? E a gente tem que estar preparado, porque é aquela história do Chico Xavier que passou numa feira e começou a gritar no socorro. O pessoal, mas você, Chico, dando um vexame dessa natureza, eu não sou culpado dessa natureza. Isso, eu não lembro como é que foi isso. Foi no avião. Foi no avião, mas eu, sinceramente, particularmente, eu não acredito muito nessa história, não. Da forma que foi contado, entendeu? Eu acho que pintaram um pouquinho. Fantasiaram um pouquinho. Fantasiaram e ele aceitou para não desconsiderar as pessoas que falaram. Porque o problema todo é o seguinte: por mais conhecimento que você tem do espiritismo, da continuidade da vida, é assustador, porque é um desconhecido, é uma situação
e nós não vivenciamos ainda. Quando você dorme, é diferente. Eu acredito que... Mas nós já vivenciamos isso. Mas aí que entra. Nós estamos reencarnados, pelo menos uma vez nós já morremos. A primeira parte do estudo. Ainda somos crianças diante da espiritualidade superior. E como crianças, pensando, né, na fase infantil da criança, aquele temor, aquele medo, né, que faz com que ela retraia de alguma situação que possa vir a acontecer. E aí cada um vai reagir de um jeito. É a mesma coisa o espírito. O espírito ainda na sua infância espiritual, mesmo já ter passado por desencarnações e reencarnações, ainda traz esse conteúdo. Agora, esse é o objetivo que o Eliseu Ribonati coloca aí, de aprendizado. Por que nós ainda agimos assim? Porque nós ainda não queremos entender realmente as causas. Nós ficamos presos nos efeitos. Aí fala do instinto de conservação, né? Só que nós já deveríamos ter saído da fase do instinto. Né? Inclusive, quando a gente sai dessa fase, nós temos relatos disso, são os mártires dos primeiros séculos depois do Cristo, que eram botados em arenas e os relatos que eles não tinham medo da morte. Porque eles tinham muita certeza do que ia acontecer com eles, depois que as férias viessem. Né? Então, desencarnavam cantando, fazendo orações, assim, numa situação que é terrível. E eles estavam muito tranquilos. Eu falei do Paulo. O Paulo mandou. Não, cumpra o seu dever. O Pedro ia ser crucificado. Aí o Pedro ia ser crucificado. Aí ele pede para ser crucificado de cabeça para baixo, porque ele não merecia morrer como Jesus. Agora, está no Pedro. A questão 961, ela fecha tudo isso. Nós não falamos sobre a morte. A questão 961. 961. Livros escritos, 961. Leia no meu não tem essa não, dela. Todo livro escrito No momento da morte, não mesmo, né? No momento da morte, qual o sentimento que domina a maioria dos homens? A dúvida, o medo ou a esperança? Tá? No momento da morte, qual o sentimento que domina a maioria dos homens? A dúvida, o medo ou a esperança? Resposta: a dúvida para os céticos e endurecidos, o medo para os culpados, a esperança para os homens de bem. É isso, é variável. Não tem uma posição geral, definitiva, única, certo? Por quê? Os nossos comportamentos, os nossos sentimentos, as nossas culpas, o nosso entendimento das coisas é variável. O entendimento somado com vivência mental, pelo menos. Você não tem como viver a morte várias vezes aqui, a não ser pelo sono. Mas você tem como trabalhar o processo. Eu falei no início, eu fiquei imaginando muito tempo, como seria morrer de tiro? Bom, você leva um tiro na cabeça, por exemplo, e cai morto. Beleza, rapidinho, né? Como é que seria morrer de acidente? Então, dependendo do acidente, você pode. Teve um acidente, morre lá, pronto, resolvido. Como é que seria morrer envenenado? Envenenado. Então, uma série de formas de morte que existem para a gente exatamente pensar a respeito, sem criar nenhum drama. É viver, não é para romantizar o nosso momento. Tá? É para só imaginar como seria e como eu me comportaria. Certo? Eu me comporto ainda com medo, eu ainda tenho medo, mas o medo não é um resultado instintivo. Então tá, resultado instintivo já não é mais para mim, porque eu estou aprendendo a raciocinar. Então por que eu teria medo? Qual a razão do medo da morte? Ou do medo, simplesmente? A gente precisa racionalizar isso.
O medo é irracional. Então, se eu tenho medo, eu estou sendo irracional em relação àquele motivo do medo, tá? Não estou condenando ninguém que tenha medo de nada, não, tá? Mas é um chamamento. Eu, por exemplo, quando eu trabalhava com táxi, 1996 até 2004, mais ou menos, tinha um combinado que não podia entrar em favela, que era perigoso. Então, o que eu via sempre era, eu não vou, porque eu tenho medo de entrar lá. Aí eu pensava assim, mas eu não tenho medo de entrar lá. Mas eu sigo essa recomendação ou não? Se eu não tenho medo, por que eu não vou entrar? Mas é perigoso. Tá, então você tem que rever, não tem? Tem que achar uma resposta. Isso, gente, é pessoal. Mas a gente precisa trabalhar isso. Eu cheguei à conclusão que não é para ter medo, é para ter cuidado. E é diferente. Cuidado é uma coisa e medo é outra. Conclusão. Conclusão minha comigo, tá? Se eu estiver levando alguém que não tenha condição de chegar a pé em casa, eu vou levar até lá onde a pessoa tem que ir. Certo? Uma pessoa idosa, uma pessoa com compra, por exemplo, uma senhora ou uma mulher com criança, eu vou levar lá na porta. Certo? Se for uma pessoa que tem condição de andar, e a maioria já falava, você me leva só até tal lugar. Lá na Serra era até lá no hospital evangélico. Quem tinha condição de entrar a pé. Quem não tinha, eu levei algumas vezes lá dentro. Sem problema. Então aí a gente precisa aprender a separar. O que está me acontecendo? É medo ou é cuidado? Não é orai e vigiai. Então você ora, mas você precisa tomar os cuidados necessários nas circunstâncias da vida, que é a vigilância. E o interessante é que no cumprimento do dever, você tem também uma... Isso, exatamente. Então você tem que ter a vigilância, tá? Eu vou abusar? Eu vou me expor? Não, eu não vou me expor. Por quê? Porque eu tenho medo de, expondo, morrer? Não. Porque eu preciso ter cuidado para não expor a ponto de provocar um suicídio inconsciente. Entendeu? Então, aí a gente precisa, é quando eu falo que a gente precisa trabalhar determinadas palavras para separar uma coisa da outra e ter um melhor entendimento. Então, a vigilância é o cuidado que nós devemos ter ao longo da vida em qualquer circunstância. Isso em tudo. Sendo vigilante, aconteceu, está na sua programação, é o seu momento. Estava vigilante lá, quer dizer, eu estava vigilante, ou estava fazendo alguma coisa que realmente era necessário. Aconteceu o acidente. Então, aqui na Terra é acidente. No plano espiritual estava tudo dentro de uma programação e ela se cumpriu naquele momento ali. Pronto. Não foi culpa minha, não foi responsabilidade minha. Eu estava cumprindo o meu dever. Aconteceu. Ok. Graças a Deus que foi assim. Não tem ninguém culpado. Se tiver também não é problema meu mais. Eu vou em paz. É assim que a gente precisa trabalhar para morrer em paz. Morrer fisicamente em paz, ou seja, deixar o corpo morrer em paz e continuar vivendo em paz e bem. Obrigado. Obrigado pelo incentivo e pela tosse, que eu estava precisando dar uma tossida. Vamos terminar então agradecendo a Deus, a Jesus, por este momento, pela oportunidade, né? Jesus amigo, nós agradecemos por este momento de reflexões sérias e profundas em torno da morte, da desencarnação, e aproveitando para dirigir as nossas orações, as nossas vibrações de hoje a todos os nossos irmãos que desencarnaram, especialmente mais recentemente,
em todos os lugares, em todos os momentos, independente dos motivos, que possam receber as nossas vibrações, que possamos enviar a eles as instruções, as orientações, através dos estudos que participamos, através dos nossos trabalhos, especialmente aqui na casa, e que todos aqueles que estejam recebendo já alguma orientação nesse sentido, possam permanecer estudando conosco, para que todos nos libertemos dos conflitos que geram a morte pelo medo que nos foi colocado durante tanto tempo, que possamos agora ter essa libertação e essa certeza de que precisamos nos preparar para viver e não para morrer. Que o processo seja livre, tranquilo, cuidadoso da nossa parte, mas que a continuidade seja vida. Vida que continua em paz, em harmonia, em sintonia com o plano maior. Obrigado, Senhor, que a Tua paz nos envolva hoje e sempre. Que assim seja. Obrigado.